César Tralli, há uma decisão do STF que diz o seguinte: decisão ilegal não se cumpre. É uma decisão do STF, inclusive. Não estou nem falando da própria Constituição. Candidato Renan Santos, boa noite, obrigada pela sua presença. Boa noite. Boa noite, candidato. Agradeço, uma honra estar aqui com vocês. Posso mandar um beijo para minha mãe e para minha sobrinha Angelina. Titio tá aqui, Angelina. Tamo junto. O tempo da entrevista começa a contar a partir de agora. Candidato, ao anunciar a candidatura no evento do seu partido, o senhor declarou uma prioridade na área da defesa: desenvolver uma bomba atômica no Brasil. O senhor, em entrevistas, foi categórico, disse que é obrigatório que o Brasil esteja armado e tenha bomba atômica. Candidato, o mundo enfrenta as consequências graves, severas da guerra no Oriente Médio. Os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã com a justificativa de que o país desenvolvia um arsenal nuclear. Um momento de muita incerteza militar, política, econômica. Por que motivo, então, o Brasil deveria, nesse momento, enveredar por uma corrida nuclear, na sua opinião? Bom, excelente pergunta. O mundo está passando por uma mudança muito grande, como a Renata descreveu. O mundo está vivendo o fim do pacto pós-45, pós-Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos disputavam primeiro com a União Soviética quem mandava no mundo, e depois os Estados Unidos, após a queda do Muro de Berlim, se tornaram a grande potência global. Hoje, entretanto, os Estados Unidos vê a ascensão da China, uma outra superpotência, que vai formando novos blocos. O BRICS é um deles, o Brasil acabou se alinhando através do PT ao bloco do BRICS, e essas duas forças começam a se degladiar em cenário internacional. Primeiro em guerras em que eles não participam diretamente. Um exemplo é Rússia versus Ucrânia, outra é Israel versus Irã, e o Brasil começa a ver que está sujeito, de uma maneira passiva, submissa, como um agente menor, a essas disputas. No futuro, se o Brasil quiser ser uma das 5 maiores nações do mundo que se presta a sentar na mesa com Estados Unidos, Índia, Rússia e China, ele vai precisar ter soberania sobre seu próprio território, soberania militar, e vai ter que discutir ter bombas atômicas. Dentre as principais nações do mundo, esse aqui é um ponto bem importante, que tem muito território, muita população e grande economia, e a gente blocar União Europeia, Rússia, Índia, Estados Unidos, China e Brasil, essas são as maiores nações, a única que não dispõe de armas nucleares é o Brasil. Eu não acho que o Brasil dispõe de condições, nos próximos 10 anos, de ter armas nucleares. Nem tem condição de fazer ainda a pesquisa e desenvolver isso. Mas o Brasil tem que iniciar um processo de recuperação de soberania, de pesquisa, para ele poder sentar à mesa e discutir com o mundo. O Brasil quer sentar no Conselho de Segurança da ONU, e o Brasil ele tem que ter condições de ter uma arma atômica. Até porque, pelas razões que foram levantadas, Renata, o mundo vai olhar para o Brasil de maneira muito cheia de cobiça. O Brasil possui recursos naturais, recursos alimentares, energia, terras raras, e, portanto, o mundo não vai ver o Brasil de maneira passiva. Sabe que a Constituição brasileira determina que a atividade nuclear em território nacional só é admitido para fins pacíficos. Em outubro do ano passado, o deputado do seu partido, Kim Kataguiri, ele protocolou no Congresso uma proposta para alterar esse artigo da Constituição e autorizar o Brasil a ter armas nucleares. Eu queria saber, na sua avaliação, como é que reagiriam os países da América do Sul, os Estados Unidos? Isso não tensionaria ainda mais a relação com o governo americano? Definitivamente, se eu imaginar que vou tensionar a relação com os Estados Unidos impondo ao mundo, olha, o Brasil terá uma bomba atômica agora, sim, o Brasil não está numa posição de exigir nada dos Estados Unidos nem da China, que o Brasil está fraco. O que eu vejo é o Brasil tem que fazer uma construção de soberania. A construção de soberania passa em reaver o respeito internacional pelo Brasil. O Brasil hoje é um vassalo da China, de acordo com a ação política do Lula, no cenário global. Onde há uma briga internacional envolvendo o interesse chinês, o Lula se pronuncia favoravelmente à China. Basta ver o conflito de Israel com o Irã, em que o Lula sai se pronunciando sem o Brasil ter nenhum ganho a favor do Irã ou a favor, por exemplo, da causa palestina. Mas mesmo que o senhor que demorasse para desenvolver essa arma nuclear, essa intenção, esse começo, mudando a Constituição brasileira, o senhor não veria problemas com relação aos outros países? Não, de maneira alguma. Os Estados Unidos da América, ele vai ter que sentar com o Brasil a partir de agora para a questão das terras raras, para negociar a própria soberania americana em parceria com o Brasil. Os Estados Unidos, a título de comparação para todo mundo entender, os Estados Unidos, para fazer um avião F-35, que é o principal jato deles, precisa de 0,5 tonelada de terra rara.
Os Estados Unidos não dispõem nem das terras raras no seu território, nem da extração, nem do processamento. Ele precisa comprar da China, que é o seu maior rival. Quem é o país que dispõe das segundas maiores reservas globais de terras raras? É justamente o Brasil. Os Estados Unidos vai ter que sentar com o Brasil para ter a própria soberania militar nas próximas décadas. Então, isso nos coloca numa posição... a falar... Renato, só terminar. Pois não. Isso nos coloca numa posição muito interessante para negociar com os Estados Unidos a construção de uma soberania Mas regional. sobre negociação mesmo, por exemplo, teria que convencer a Argentina, porque a base do acordo que fundou o Mercosul, por exemplo, estabelece que Brasil e Argentina devem renunciar a armas nucleares. O senhor quebraria esse acordo e apostar numa bomba atômica é a melhor maneira de negociar com a Argentina? Eu acho que no médio e longo prazo, sim. A não ser que o Brasil queira abdicar de ser uma potência. Eu vejo o Brasil como uma das 5 maiores nações do mundo nos próximos 30 anos. E uma nação que será uma das mais importantes do mundo nos próximos 30 anos precisa ter armas nucleares. Nós precisamos fazer uma retrospectiva de trás para frente. O que nós seremos daqui 30 anos? Daqui 30 anos nós temos que ser uma nação soberana, que destrói o crime organizado, que lidera a América do Sul e que vai ter força para negociar com seus vizinhos para estabelecer, olha, se nós vamos liderar junto com nossos vizinhos, o nosso continente, para poder negociar em bloco, por exemplo, com os Estados Unidos ou China, nós vamos precisar ter força militar. Nós vamos precisar juntos trabalhar para a desconstrução dessa indústria do crime organizado que toma o nosso continente. E nesse sentido, sim, vamos ter que discutir a construção de armas nucleares. Isso é passo de uma construção de uma nação soberana. Eu volto a repetir. Se o Brasil quiser ser uma nação importante nos próximos 30 anos, o Brasil precisa ser uma nação poderosa. Se o Brasil não quiser ser poderoso, o Brasil vai ser submisso a projetos internacionais. Assim como o Brasil vem sendo submisso. Agora, candidato, uma decisão dessa magnitude, ela não depende apenas de uma declaração de intenção. E o programa do senhor não traz detalhes em relação a isso. Então eu pergunto ao senhor, em que estudo científico, técnico, o senhor se baseia para defender que o país deve desenvolver uma bomba atômica? Qual a autoria dessa pesquisa, desse estudo? E também, para concluir, de que maneira o senhor implantaria isso? Eu não preciso de um estudo científico para determinar que uma nação tem que ter força política para se proteger de outras nações. Eu posso trazer apenas dados da realidade. A realidade é muito clara. As nações mais poderosas do mundo dispõem de armas nucleares. E elas se fazem respeitadas por causa disso. A sua ideia é retirar o Brasil do Tratado de Não Proliferação de Armas? Necessariamente, e no momento certo. Apenas um país fez isso até agora, desde a Coreia do Norte. Sim, mas pelo menos a Coreia do Norte, por mais que seja um regime que eu considero opressivo e que eu não o respeite, pelo menos ele é respeitado internacionalmente de maneira que a Venezuela não foi. Ter armas nucleares é uma forma de defender sua própria soberania. O Brasil tem um dos maiores territórios do mundo. O Brasil tem recursos naturais infindáveis. Se a gente quiser ser o eterno Zé Carioca no mundo, personagem engraçado em que os gringos vêm aqui para fazer festa e que a gente exporta matéria-prima e recebe produto pronto, tudo bem, não fazemos armas nucleares, aceitamos nossa posição submissa. Agora, se a gente quiser ser uma nação séria e respeitada, nos próximos 30 anos nós precisamos ter armas nucleares, não para ficar arrumando briga, mas ter poder de dissuasão, para as nossas riquezas serem respeitadas. Se os Estados Unidos da América, que são uma nação hoje mais poderosa do mundo, não fizeram a lição de casa, deixar a China ficar com todo o processamento de terra rara do mundo nesse instante e ver de maneira cobiçosa o Brasil, nós vamos ter que olhar para os americanos e entender, se nós não tivermos meio de se defender, o que nós vamos fazer? Ora, nós vamos ter que reconstruir uma rede de alianças internacionais no mundo que vai se reconfigurar. Isso é muito importante. César, eu preciso terminar isso aqui. O mundo vai mudar muito. O mundo vai se reconfigurar. Se nós não reconstruirmos essa rede e o Brasil se colocar de maneira soberana nesse mundo em conflito, o Brasil vai ser vítima desse novo mundo que vem aí. A ordem mundial pacífica acabou. As guerras descritas pela NATO estão acontecendo. E o Brasil vai ter que ser capaz de se defender nas próximas décadas. Na segurança pública, o senhor tem defendido recorrer a estados de defesa, GLO e intervenções federais. A promessa do senhor é, em um ano, recuperar todos os territórios dominados pelo crime organizado, facções criminosas, no Brasil, ou seja, em todo o país. Essa promessa, portanto, já foi feita pelo senhor. Eu quero lembrar o caso aqui do Rio de Janeiro. Em 2018, o Rio ficou sob intervenção federal, durou 10 meses e meio. O custo dessa intervenção foi de 1 bilhão e 200 milhões de reais e de lá para cá o crime organizado expandiu ainda mais, né, a dominação sobre territórios do Estado. Então, eu pergunto ao senhor, o que permite ao senhor dizer que é possível implantar esse seu plano ao mesmo tempo em todo o país e nesse prazo de um ano? Grande pergunta, César. Vamos lá. O Brasil vive uma guerra, é uma guerra que foi declarada unilateralmente. O crime organizado está em guerra com você que está nos assistindo e você fica considerando, vamos dizer, que tua vida é ser refém. Se você mora numa favela, o crime organizado manda em você, pode te desalojar da tua casa,
pode eventualmente se interessar de maneira sexual pela tua filha e você não tem como se defender. A vida no país que está em guerra é uma vida triste. Hoje, quase 40 milhões de brasileiros vivem direta ou indiretamente sob a influência do crime organizado. Portanto, o que eu defendo é a criação e a declaração de uma guerra contra o crime organizado. É a aceitação de uma realidade que já é verdadeira para os brasileiros. Precisamos de uma guerra contra eles. Esse é o primeiro ponto. Vou voltar um pouco no tempo para te responder. Antes da GLO do Temer, nós tivemos as UPPs aqui no Rio de Janeiro, que foram uma outra tentativa de entrar em áreas tomadas pelo crime organizado, que no início obtiveram sucesso com as operações do BOP e depois não deram certo. Por quê? Porque o Brasil não fez um arcabouço legal para permitir a continuidade desse processo. Pois é, sobre esse arcabouço legal, o seu plano fala em decretar sucessivos estados de defesa, mas não explica que sequência seria essa, porque a Constituição autoriza 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, uma única vez. O senhor vai propor uma mudança na Constituição para isso? É que não é isso o arcabouço legal. O arcabouço legal nós precisamos, e já passou um pedaço disso agora no ano passado, que foi essa legislação que converte as facções criminosas em entes especiais similares a organizações terroristas que vão ter um tratamento jurídico diferente. Agora, nós temos que alterar também as leis de execuções penais, o Código de Processo Penal e o aumento de penas especialmente para crimes violentos cometidos com armas, que é basicamente a maior parte dos crimes que assolam a vida dos brasileiros. Quando houve a experiência das UPPs no Rio de Janeiro, por mais que eles tenham derrotado inicialmente o crime organizado e feito a ocupação nas favelas, não houve a posteriori a mudança nas leis que permitiam que esse enfrentamento continuasse com sucesso. Esse é o problema. O governo nosso tem que passar essas leis e essas medidas tem que passar antes de entrar com o estado de defesa. Agora, essas são... Pera, César, que isso é muito importante, para responder a tua pergunta. Se eu altero essa legislação e aí eu entro com as medidas ligadas ao estado de defesa, eu consigo fazer a ocupação, a desconstrução do espaço político das facções criminosas, e aí sim, com um regime diferenciado para os criminosos, porque a legislação, dentro desse princípio que eu chamo de direito penal do inimigo... Mas, candidato, no Rio de Janeiro não deu certo. Então, assim, se a gente pegar um pouco da história recente, olha só, eu trouxe os números aqui da intervenção feita no Complexo da Maré. O senhor deve se lembrar, abril de 2014 ela começou, foi até junho de 2015. Ou seja, 1 ano e 3 meses de ocupação. 23 mil militares no Complexo da Maré. Custou mais de 500 milhões de reais na época. 11 anos depois, o Complexo da Maré continua dominado pelas mesmas facções. Então, o que eu pergunto ao senhor é o que o senhor faria de diferente? E claro que para o eleitor é muito importante saber também se existe viabilidade econômica, financeira. Quanto é que custaria fazer isso se não deu certo no Rio? No Brasil todo, como o senhor promete, em 1 ano, recuperar todas as áreas dominadas por facções? De maneira muito clara, como eu falei, se você não altera a legislação penal e a lei de execuções penais, de nada adianta fazer a prisão de um traficante que vai ser solto logo depois. Não há, hoje, meios de você manter uma pessoa que comete um crime sendo membro de uma facção presa por tanto tempo. A mudança na legislação é essencial. A legislação que eu chamo de direito penal do inimigo, isso explicando para quem está nos ouvindo, é uma legislação que trata uma pessoa que é diferente de um cidadão comum, ou seja, um traficante, um membro de uma facção, como um ente anômalo. Ou seja, a legislação vai ser muito dura, o direito vai ser mais rápido com ele, nós vamos poder atingir ele de maneira mais veloz, ou seja, o Estado vai poder montar operações, a tutela antecipada das operações vai acontecer. Ou seja, o Estado é muito veloz e o uso da velocidade, que é a ideia de direito de terceira velocidade, o uso dessa velocidade para buscar o inimigo, o uso de operações mais velozes, o uso de penas maiores, a construção de mais presídios, isso vai permitir que depois da ocupação a facção seja destruída, que é o que precisamos fazer. A facção precisa ser... Sobre essas leis Renata, mais duras, mas Renata, é sobre isso que o senhor... Renata, eu não tenho que terminar esse ponto dele, porque senão eu não vou terminar o argumento. Fazer sobre esse argumento. Ele perguntou a questão financeira. Então, primeiro é óbvio que dá para você fazer recuperação territorial e é óbvio que o Estado não pode permitir o retorno das facções. E 2, não há outro meio além de reocupar o território. Ou seja, você vai ter que aceitar que você vai fazer a guerra. Senão a gente vai ficar aceitando que vão vir aqui perto da Globo, não sei se foi aqui, foi no Jardim Botânico, o pessoal vai ficar jogando bomba ali na frente, como aconteceu essa semana. A gente não vai poder ficar aceitando que o crime organizado tem nos bairros e favelas fortalezas. A guerra é uma necessidade. O que altera do que aconteceu nesses exemplos que você deu, que são bons exemplos, haverá uma nova legislação especial tratando o membro da facção como um ente anômalo. Quanto custaria? Foi a pergunta do Tralli. Quanto custaria? Vou dar um exemplo só na parte de presídio. Só na parte de presídio, 6 bilhões de reais nós precisamos fazer para abrir vagas, para construir 10 presídios, cada um de 30 a 40 mil vagas.
Esse processo precisa se iniciar desde já. Uma operação dessas para você tocar no estado do Rio de Janeiro, coisa de 5 bilhões estimado por ano numa operação só para você sustentar não só a base militar e depois a operação das polícias. E depois as operações não vão ser demoradas, as operações precisam ser rápidas. Primeiro você faz a ocupação junto com as forças policiais e não serão forças militares com o exército. O exército vai servir como força auxiliar. Quem vai organizar as operações são as forças policiais. São forças policiais. O Exército atua de maneira auxiliar. E o grande custo que você tem nessas operações é o custo ligado à atividade dos militares das Forças Armadas, que são custosos. O nosso modelo, que está descrito no nosso livro, ele utiliza e empodera as forças policiais. E, inclusive, ele não precisa, em diversos estados, entrar com o estado de defesa. Vou dar um exemplo. Sobre isso, antes do seu exemplo, eu gostaria de entender que o senhor falou em penas mais duras, porque durante a sua pré-campanha, o senhor exaltou e disse que se inspirava na política do presidente de El Salvador, Nayib Bukele. O governo dele reduziu os índices de criminalidade, mas usando medidas de exceção. Recentemente, o senhor passou a dizer, eu não sou Bukele, mas manteve pontos centrais da política dele, como, por exemplo, o fim da presunção da inocência para pessoas que forem classificadas como inimigas da nação. Quem é que vai definir quem é um inimigo da nação? E como é que o senhor garantiria que não haveria arbitrariedades na classificação de uma pessoa que é inimiga da nação? Renata, isso já acontece hoje. Quando há uma investigação tocada por uma polícia ou um Ministério Público que demonstra que há uma formação de quadrilha, que demonstra que há membros de uma facção como o PCC tocando uma operação na Baixada Santista, a autoridade policial determina isso. Isso é uma determinação que já é feita, isso já é bem tradicional. Prisões sem mandato, tortura e desaparecimentos, violação do devido processo legal. Eu vou fazer tortura? Prisões arbitrárias. Eu estou perguntando ao senhor. Não. Essas são as políticas do Bukele. Eu gostaria de saber qual tortura. Você poderia demonstrar o caso, porque eu não tenho... Suspendeu direitos, promoveu detenções arbitrárias. Vamos fazer então, Renata, para a gente ser preciso. Me dá o exemplo 1 a 1 que eu digo se eu vou fazer ou se ele mesmo fez. Não, são denúncias graves de violações lá em El Salvador. Eu tenho que saber qual foi a denúncia, porque eu acompanho o caso de El Salvador. Suspensão de direitos, por exemplo, como uma presunção da inocência, que o senhor acabou de dizer. Sim. E quem classificaria quem é o inimigo da nação? As autoridades policiais. Vou dar um exemplo. Agora passou uma legislação que trata membros de facções criminosas. Autoridade policial. As autoridades policiais, o Ministério Público, a Polícia Federal, e como o processo investigativo. Arbitrariedades o devido processo legal. O devido processo legal existe para isso. Mas, Renata, eu estou surpreso porque isso já acontece hoje. Hoje existem investigações que determinam que uma pessoa é membro de uma facção ou uma influencer chamada Deolane. Descobriram que a Deolane, ela era não apenas uma influenciadora, mas uma advogada ligada ao PCC. Ora, a investigação pegou ela foi presa. Isso é o básico, isso já existe, Candidato, não é nenhuma novidade. Declarações do senhor. Mas é que esses pontos sobre El Salvador, muitos elementos que foram adotados em El Salvador, e de maneira muito similar, vão ser adotados por mim. Por exemplo? Lista. Eu vou dar um exemplo. A ideia de enfrentamento usando um regime especial, aqui o estado de defesa, em áreas dominadas pelo crime, eu vou adotar. Vai ter um regime de exceção em favelas para eu retomar a favela. Julgamento coletivo de réus, centenas prisões de réus. Baseadas em denúncia anônima. O Brasil já existe prisão baseada em denúncia anônima. O Disque Denúncia existe. A questão é não só em denúncia anônima. Julgamento coletivo de centenas de réus. Vou dar um exemplo. Deixa eu 1 a 1. Denúncia anônima. Hoje, se você fizer uma denúncia anônima de que uma pessoa é membro de uma facção e há um processo de investigação que leve esse investigado à cadeia porque encontraram outras provas, é tudo normal. Isso existe na legislação brasileira. Isso julgamento coletivo de centenas de réus. É um caso... Você conhece esse caso? El Salvador. Eu vou te narrar o caso. É um carro de 456 pessoas, lideranças de um movimento chamado MS-13, que é basicamente a principal facção de El Salvador, em que eles foram julgados num modelo similar ao de Nuremberg pelo assassinato de 29 mil pessoas, ou seja, eles foram corresponsabilizados pela cadeia de comando num modelo muito similar ao julgamento de Nuremberg. Creio que todos aqui que rejeitam o Holocausto, creio que o julgamento de Nuremberg foi um julgamento correto. Torturas e desaparecimentos? Não conheço as torturas e desaparecimentos que você está falando, Renata. Eu acho que isso aí é um clichê que a mídia internacional fala sobre o caso. Candidato, em relação a me mostra a tortura e desaparecimento. Em relação o que a tem de tortura e declarações do desaparecimento? senhor, por favor. É que eu preciso comentar o ponto dela. Tortura e desaparecimento acontece todos os dias no Brasil. O crime organizado está torturando e matando as pessoas diariamente. Além das mortes na casa das 40 mil pessoas que acontecem todos os anos, desaparecem outros milhares. São corpos que não são encontrados. Dá para institucionalizar isso, né? Não, mas esse é o problema. Já está institucionalizado.
Se você vai numa favela em que não há Estado democrático de direito, em que as pessoas não dispõem de nenhum direito, concluir, candidato, as pessoas precisam ser libertas. E elas podem ser torturadas nesses lugares. Cabe ao Estado recuperar essas áreas. São todas denúncias que vieram de famílias de El Salvador, são denúncias levantadas pelo jornalismo profissional, fazendo reportagens em El Salvador e até mesmo por parte de entidades independentes que fiscalizam segurança pública também em El Salvador. Então, só para a gente seguir aqui, por favor, declarações do senhor. Matar quem roubar e fazer um banho de sangue. O senhor disse que o senhor não é o Bukele, mas então por que o senhor mantém esse tom defendido pelo Nayib Bukele? Na última segunda-feira, um rapaz chamado Eduardo, lá em São Paulo, ele viu sua namorada sendo assaltada no meio da rua, aparece o bandido, ele tenta evitar o assalto. O bandido olha pro Eduardo, puxa a arma, dá um tiro na cabeça do Eduardo. A cabeça do Eduardo explode e o sangue vaza na rua. Houve um banho de sangue na segunda-feira de um inocente. Eu acho que o sangue que tem que jorrar não é dele. O sangue que tem que jorrar é do bandido. Eu acho que as pessoas no Brasil, e eu rodei o Brasil a pé e de carro nos últimos meses todos, as pessoas no Brasil estão implorando para que a gente faça justiça contra essas figuras terríveis, esses demônios que estão matando a gente. E cabe ao presidente da República liderar as pessoas nessa guerra. Os brasileiros morrem como se fosse bicho. Ninguém liga, ninguém sabe o nome. A maior parte são meninos, em geral, negros, que morrem nas favelas e nas cidades mais pobres. Pessoas são vítimas de latrocínio diariamente. Desde que a gente começou esse programa, no mínimo uma pessoa já foi assassinada e, em geral, vítima dessas facções criminosas. Para candidato, eu gostaria de abordar também eu não respondi o César ainda. importante. Deixa eu só terminar, por favor, Renata. Para que a gente possa abordar vários temas. Eu também quero. Eu falo rápido justamente para ajudar a abordar. Falo do banho de sangue. Pode não ser a palavra mais bonita para a pessoa que está assistindo em casa, mas é a única coisa que eu posso fazer como resposta a alguém que está com uma arma apontada para uma pessoa. Uma pessoa que aponta uma arma para você no meio da rua para te cometer um assalto é a pessoa que pode matar você por latrocínio. Ela se torna juiz da tua vida. Ela se torna juiz dos teus sonhos. Ela se torna juiz do teu futuro. Ela não tem o direito de se comportar como juiz da tua vida. Se um policial estiver na tua frente, e por isso que um slogan de maneira automática surgiu a meu respeito na internet, que era o prendeu, matou, se um policial estiver ali na frente, ele tem que atirar para matar nessa pessoa. E eu falo isso porque eu sou um pacifista, eu nem sei atirar. Agora, e esse tema nunca foi central pra mim. Agora, eu já tive minha mãe alvo de sequestro relâmpago. Todo mundo já no Brasil passou por uma experiência traumática. Todo mundo sabe que tem um bandido com a arma na cabeça de um parente seu. A gente não pode aceitar mais ser refém dessas pessoas. E o povo brasileiro tá pedindo uma guerra. É uma guerra que o brasileiro quer. Em 2022, o senhor e um dos principais nomes do seu partido, Missão, um aliado seu e amigo Arthur Duval, estiveram juntos na Ucrânia e vieram a público áudios em que Duval fez declarações machistas sobre mulheres ucranianas. Ele disse o seguinte, abre aspas, elas são fáceis porque são pobres. Essas falas tiveram uma forte repercussão, levaram até a perda do mandato, a cassação do mandato dele. E numa live no dia 9 de março de 22, o senhor disse que estava ao lado dele quando ele fez essas declarações. Gostaria de saber como é que o senhor avalia elas hoje. Foram declarações ruins. Vamos contextualizar. Eu não ouvi ele quando ele emitiu o áudio. Eu vi que ele estava fazendo um áudio ali com o celular na mão. Gostaria de ter evitado. O áudio que ele mandou, em defesa dele, foi um áudio no ambiente privado, com amigos dele. Não era nem dentro do nosso grupo político. E esse áudio vazou. E após vazar, ele sofreu as consequências políticas dele. O áudio é muito ruim. Se a pessoa ouve o áudio, a pessoa, realmente, qualquer mulher ou homem mesmo, fica... Esse áudio não é adequado. Dito isso, foi um áudio privado, no ambiente privado, e ele perdeu o mandato dele, ele sendo um deputado estadual muito combativo na Lesp, não por conta do áudio em si, ele perdeu o mandato, porque ele era basicamente de oposição ao grupo político dominante na Assembleia Legislativa de São Paulo. Dito isso, não foi um bom áudio de maneira alguma. Candidato, 92% dos filiados do seu partido são homens, muito acima da média dos outros partidos. Episódios como esse que a Renata relatou aqui, envolvendo o senhor, o Arthur Duval, não afastam as mulheres do seu partido, Missão? De maneira alguma. Em 2022... Por que então 92% de homens? Vou te contar uma história que o Brasil precisa saber, uma história muito triste. O ano que aconteceu isso com o Arthur foi o ano que a gente tinha na nossa academia de formação o maior número de mulheres. A proporção era 60-40. No ano seguinte, às vésperas da eleição para vereador e prefeito em São Paulo, a nossa candidata principal, Amanda Vettorazzo, que hoje é coordenadora da minha campanha, ela foi, isso está na imprensa, isso não é uma historinha que eu estou contando, ela foi, primeiro, alvo de uma série de ataques de um stalker que perseguiu ela, hoje o stalker está preso. Ela teve o seu endereço revelado, pessoas picharam a casa dela, movimentos de esquerda, que se dizem inclusive defensores das mulheres. E depois, a mãe dela e a tia-avó dela foram sequestradas. Meses depois, vários deepfakes, montagens foram feitas dela pelada,
e toda sorte de ataque envolvendo a intimidade dela foram feitas. O número de moças que atuam politicamente com a gente depois de casos como esse, e outros casos acontecem com lideranças nossas, eles se repetem, e se repetem, e se repetem. Só que eles costumam ser mais silenciados pela mídia do que casos que acontecem no outro bloco, que é a esquerda. Mas o seu plano de governo, por exemplo, não trata do combate ao feminicídio, também não apresenta políticas específicas sobre homicídios de crianças, violência sexual infantil e abuso. Só para informar o telespectador, os números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que só no ano passado, mais de 1.500 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. Mais de 2.000 crianças e jovens foram mortas vítimas da violência. O senhor não incluiu políticas específicas para enfrentar esses problemas. Por quê? Posso terminar o César? Eu vou entrar... pergunta correlacionada boa. A questão dessas mulheres, não é das mulheres não entrarem no partido, é porque é um medo generalizado. Nós elegemos uma vereadora, e eu preciso trazer esse caso para o Brasil aqui, está aqui, é um palco privilegiado para eu trazer. Há uma vereadora nossa eleita na cidade de Chapada Gaúcha, chamada Luana. Essa moça foi alvo da mesma natureza de ataques da Amanda. A Câmara dos Vereadores da cidade se reuniu e estão caçando ela por absolutamente nada. A violência política de gênero que acontece contra pessoas, não só do nosso grupo político, mas em geral da direita, é muito maior do que imagina. Mas a gente fez um levantamento nos 7 maiores partidos brasileiros, 46% de filiados são mulheres. Pois é, mas o Missão é um partido novo e o Missão é um partido marcado por esse tipo de perseguição às mulheres. A Amanda Vettorazzo passou por uma perseguição que eu não conheço nenhum outro grupo político que tenha uma mulher que passe por perseguição similar. A perseguição que ela passa é gigantesca. As meninas que fazem parte da nossa academia de formação têm medo de ser candidata. Então, por que não há políticas específicas sobre feminicídio e sobre também a violência contra as crianças? Eu só vou chegar nesse ponto porque uma coisa não está correlacionada à outra. Eu precisava deixar isso primeiro bem claro. Segunda coisa, não há, como eu te disse, nem políticas específicas no nosso livro sobre homicídio. Homicídio como um todo, sobre latrocínio, que é o tema que eu mais falo. Porque a nossa política de segurança que está descrita no nosso livro de propostas, ela é focada, acima de tudo, no combate ao crime organizado. A guerra ao crime organizado que nós debatemos bastante aqui no começo do programa. A guerra ao crime organizado, ela pressupõe uma ação do governo federal, alteração nas leis penais, alteração nas leis de execução penal, que vão pegar de maneira extensiva também crimes que acontecem contra mulheres, crianças. O ponto que é muito importante é a formulação de políticas públicas efetivas no combate a feminicídio, violência contra a criança, e há uma correlação direta. O mesmo homem que costuma ser abusivo com a sua esposa ou namorado costuma ser abusivo também com seus filhos. E o combate a isso exige medidas específicas. Exige medidas que são adotadas majoritariamente por municípios e estados, porque nós respeitamos o princípio federativo. Um exemplo que nós respeitamos o princípio federativo houve uma votação recentemente em que o governo Lula queria avocar para o governo federal mais poderes sobre a formulação de políticas públicas de segurança nos estados. E nós votamos contra, porque quem tem que fazer a formulação das políticas públicas e das ações sobre feminicídio e violência contra crianças, e violência como um todo, são os estados, e de maneira subsidiária os municípios. Eu vou seguir aqui porque esse tema é bastante importante. O nosso plano de governo é um plano articulado, ele não foi escrito por marqueteiro. Porque se eu quisesse escrever um plano de governo para marqueteiro, eu botava todos esses casos para ilustrar de maneira marketável. Olha, esse problema está aqui, esse problema está aqui, eu vendia. Não, eu não vou fazer isso. Porque o nosso plano contém, quando a gente segue ele mais para a terceira parte dele, que é a parte da Lei de Responsabilidade Gerencial, que é o meu grande legado para o Brasil, ele estabelece a seguinte regra: prefeitos e depois governadores receberão mais recursos desde que eles batam metas. Dentre as metas de desempenho, que inclui saúde, fornecimento de água, desempenho no IDEB, desempenho no SAEB, estão rankings ligados à segurança. Diminuição do número de violência contra a mulher, que estão na casa dos 250 mil. Todos os anos, e só os reportados, casos de homicídio, casos de latrocínio, roubos e furtos. Esses indicadores que vão ser montados pelo governo federal e que vão servir para você fiscalizar a atuação dos municípios, eles vão basear a formulação de políticas públicas dos municípios. Por exemplo, São Paulo São Paulo capital, a cidade, tem uma das melhores políticas de enfrentamento a feminicídio e violência contra a mulher. A Patrulha Maria da Penha em São Paulo está funcionando, e quem está dentro do regime da Patrulha Maria da Penha não enfrentou nenhum caso de feminicídio. Mas a gente está falando de políticas federais. Mas o Trali tem uma pergunta sobre um tema importante também. Desculpa, Renata, que esse tema é muito importante. A principal política federal, ela vai surgir baseada em quem está executando a política pública na ponta, que em geral é o município ou o estado. Porque não é o governo federal que tem o poder de polícia para executar isso. Se tem um marido que está batendo na sua esposa, não é o governo federal que vai colocar alguém dentro da casa dele. Em geral, quem está mais próximo é uma patrulha envolvendo uma guarda municipal numa cidade grande, ou uma patrulha rural numa cidade distante. Eu falo isso com preocupação, porque esse tema é central pra gente. Minha irmã quase morreu por feminicídio na França.
Minha irmã foi alvo de uma tentativa, assim, de 18 BOs que ela fez contra um marido agressor. A lei francesa, ela é completamente vazia. A prefeitura de Paris não fez nada. Minha irmã teve que vir com a filha dela pro Brasil. Esse assunto é central. Aqui em São Paulo, e isso é coisa... Eu estou falando aqui... Tem um outro assunto central, importante aqui, por favor, para a gente poder dar continuidade na entrevista. Eu considero esse tema fundamental. O senhor já declarou que, se eleito, vai descumprir decisões do Supremo Tribunal Federal que o senhor considera ilegais. Um presidente da República, assim como qualquer cidadão, se discordar de uma decisão, pode recorrer exatamente à justiça. Então, eu pergunto ao senhor o seguinte: se, como presidente, o senhor passar a decidir o que é que o senhor vai respeitar da justiça, o que é que o senhor vai ignorar, descumprir, não aceitar, quem é que determinaria os limites do senhor? A lei. César Tralli, há uma decisão do STF que diz o seguinte: decisão ilegal não se cumpre. É uma decisão do STF, inclusive. Não estou nem falando da própria Constituição. César, recentemente, o Alexandre de Moraes, numa decisão que eu atribuo como grotesca, violou uma cláusula pétrea da Constituição, quebrando o sigilo de fonte de jornalistas lá no Maranhão. Ele fez isso agora. Jornalistas do Brasil inteiro protestaram, porque não existe democracia sem sigilo de fonte. Não há como ter. Imagina se revela um sigilo de fonte aqui da Rede Globo. Quantas investigações, quantas matérias fundamentais para a manutenção da democracia não teriam caído. Ele derrubou o sigilo de fonte. Isso é cláusula pétrea. Só para quem está entendendo. Sigilo de fonte tem o mesmo status quanto, por exemplo, pena de morte. Então, na mesma linha, o Alexandre de Moraes podia, por decreto, ali da cabeça dele, mandar: por favor, se execute fulano de tal por descumprimento de uma regra. Tem o mesmo peso de eliminar o sigilo de fonte. Não se deveria, por parte das autoridades, cumprir uma decisão grotesca que quebra basicamente um princípio constitucional basilar. Não é que eu vou... eu preciso contextualizar. Não é que eu falei que vou sair desrespeitando todas as decisões do STF, que isso é absurdo. O que eu avisei num podcast, e depois eu repeti lá na Globo News, numa ótima entrevista com a Natuza, foi o seguinte: uma decisão, num caso específico, como, por exemplo, eu estou fazendo uma operação para libertar a população de uma favela, aqui no Rio de Janeiro. Aí, no meio dessa operação, quando a própria população está denunciando casos de violência que aconteceu contra elas, vem uma decisão monocrática do STF, absolutamente legal, dado que eu estarei cumprindo o devido processo legislativo, o devido processo legal naquela operação. E aí eles mandam... Por favor, se eu não te der esse exemplo, eu não vou conseguir. Um senador, um prefeito, um governador, poderiam fazer a mesma coisa? Ou isso seria uma prerrogativa só do senhor, caso eleito presidente da República? Poderiam fazer. Porque na verdade, qualquer cidadão, diante de uma decisão ilegal, ele pode não cumprir. Na verdade, ele tem um dever de não cumprir. Decisão ilegal não se cumpre. Decisão ilegal não se cumpre. Se você vier com uma decisão ilegal que faça as pessoas correrem um risco muito grande, você não pode cumprir. Uma decisão ilegal pode acabar com a vida de uma pessoa. O exemplo que eu estava dando foi no podcast do Rodrigo Pimentel, aqui no Rio de Janeiro. Foi: se eu estou no meio de uma operação policial e vem uma decisão monocrática e eu cumpri todos os ritos formais previstos na nossa Constituição e que são basilares para a nossa democracia, se vier uma decisão monocrática falando não, pare tudo, e isso vai colocar em risco a vida dos moradores daquela favela, eu não vou cumprir. Mas não é que eu vou cumprir da minha cabeça, porque eu sou apenas eu. Eu vou via a AGU, a Advocacia da Geral da União, vou pedir um parecer. Olha, é uma decisão ilegal, ok, eu não vou cumprir e vou, por favor, recorrer ao STF. Só que o cumprimento disso pode eventualmente gerar perdas e morte para muitas pessoas. Eu não vou colocar a vida das pessoas em risco. Candidato, eu gostaria de falar sobre direito ao voto. Orlando Lima, um dos principais colaboradores do seu plano de governo, disse o seguinte, eu peço licença aqui para abrir aspas: pessoas que não têm propriedade, que recebem auxílio do governo, essas pessoas tinham que ter apenas os direitos básicos. Você não teria direito, por exemplo, ao voto. O senhor concorda com essa ideia? Se eleito, o senhor promoveria alguma medida para restringir o direito a voto do cidadão? Não. É só a opinião dele. Eu nem sabia da opinião, mas se ele falou isso, é a opinião dele. E por que Orlando Lima tem uma participação tão destacada no seu programa de governo? Porque ele é um grande pesquisador. Mesmo com declarações como essa, sugerindo restrição ao direito ao voto do cidadão? A pessoa pode dar uma declaração infeliz e fazer uma pesquisa sobre história brilhante. Eu conheço grandes pesquisadores, grandes jornalistas que às vezes dão declarações ruins. É da vida. O planejamento do Livro Amarelo surgiu sobretudo pelas ideias de colaboradores como Orlando Silva. Foram mais de 200 colaboradores. Orlando Lima, perdão. Orlando Silva é do PCdoB. Orlando Lima. Foram mais de 200 pessoas que trabalharam na elaboração do livro. São pesquisadores ao redor do Brasil, inclusive de fora do Brasil, que participaram desse projeto. O Orlando é um deles. É um dos mais importantes.
Mas isso não determina que uma declaração ruim dele vai interferir nesse processo que é colaborativo. Nós temos como princípio basilar a defesa do Estado Democrático de Direito. Eu estudei na faculdade de Direito mais antiga do Brasil. Eu faço e pratico democracia desde os meus 18 anos de idade, quando eu comecei. Eu montei meu primeiro partido acadêmico na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco. Participei da elaboração da alteração do estatuto do centro acadêmico. Criei o Movimento Brasil Livre, lutei contra movimentos golpistas que haviam nas manifestações pelo impeachment da Dilma. Gente que depois já estava em 2022 participando de atos que vocês mesmos cobriram bastante. Nós temos, o nosso pendor democrático sempre foi gigantesco. Okay, o senhor respondeu a pergunta. Agora vamos falar de economia, porque a dívida pública, a gente sabe, está hoje em 82% do PIB. E se eleito, o senhor promete cortar 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Para que percentual do PIB o senhor se compromete a trazer essa dívida? E como o senhor vai chegar até ela, claro? A beleza do corte de gastos é porque a trajetória da dívida não necessariamente ela caia, mas ela se mantém estável. Existem nações... Mas ela está em trajetória de alta. Exato, mas as medidas que nós vamos adotar, no mínimo, vão deixá-la estável. Como? Com corte de gastos e aumento de PIB. Existe uma relação dívida-PIB. O PIB do Brasil está próximo dos 12 trilhões, a dívida próxima dos 10 trilhões. Hoje ela está acelerando velozmente. Nós precisamos cortar a velocidade de aceleração dela. Ela acelera através das indexações e vinculações, que são um tema muito complicado para explicar para as pessoas aqui. Se eu tiver um minutinho, talvez esse tema é bem importante. Basicamente, para quem está assistindo, as medidas que o Palmeiras e o Flamengo adotaram para salvar esses times da quebradeira, e já tem um jogo do Palmeiras aqui para o pessoal assistir, continue na Globo assistindo, tem que ser adotados pelo Brasil para sobreviver. Quem não adotou as medidas do São Paulo, Corinthians e outros times quebraram. O Brasil está tomando as medidas para administrar suas contas públicas igualzinho a dos grandes times de futebol brasileiro que não fizeram ajustes, como Vasco, como São Paulo, Corinthians. Então o senhor propõe desindexar benefícios do salário mínimo? Desvinculações do piso da educação e da saúde, até porque hoje eles estão irracionais e estão quebrando pequenos municípios. Tem municípios no interior do Rio Grande do Sul que a população envelheceu, não está nascendo gente. Então eles precisam de mais gasto com saúde e menos gasto com educação. As vinculações fazem que eles sejam obrigados a gastar com a educação, mesmo quase não tendo crianças novas. Lugares como Mato Grosso, que tem migração interna muito grande, eles precisam de maiores gastos em educação. Essa liberdade precisa ser gerada. Hoje, quando a liberdade não é gerada, você tem basicamente um gasto ineficiente, pouco inteligente de dinheiro. Esse é o problema da vinculação. As indexações e as vinculações, somados a uma nova reforma da Previdência, e avisando você, eu não sou estelionatário eleitoral como outros candidatos que vão vir aqui e falar que não precisa. Vamos precisar fazer outra reforma da Previdência, senão vai quebrar e em 3 anos você não tem aposentadoria, tá? Eu vou deixar claro porque eu não sou populista fiscal aqui. Um monte de gente vai ficar mentindo que não vai precisar de fazer reforma e vai precisar fazer reforma. Pois bem, todas essas medidas vão evitar a aceleração. E o resto é corte de gastos que nós vamos fazer. Só que a beleza dos cortes de gastos é que eles serão vinculados, aí sim, a investimento em infraestrutura, que é uma coisa que o Brasil está precisando para poder voltar a crescer. Candidato, outro tema que está tendo muito impacto hoje na vida das pessoas se chama meio ambiente. Já tem muito tempo que o planeta vem enfrentando efeitos de fenômenos climáticos extremos. Cientistas reforçando o alerta cada vez mais para que as cidades se preparem, mitiguem, façam investimentos em prevenção, preparem as populações, salvem as pessoas de desastres climáticos. Agora, o programa do senhor não apresenta uma política estruturada de adaptação a essas mudanças climáticas e nem de prevenção a esses desastres que têm se repetido de forma muito espantosa para todos nós. Por que uma emergência dessa dimensão não recebeu uma política específica no seu programa de governo? Porque as políticas específicas já existem nos planos não apenas nos planos de governo, mas nas metas de infraestrutura de todos os estados e municípios que estão em regiões problemáticas. Por exemplo, o Rio Grande do Sul já tinha todas as manutenções a serem feitas no seu sistema de comportas para evitar o que aconteceu com aquelas chuvas. Todo mundo sabia o que precisava ser feito em Juiz de Fora para evitar aquele deslize. Todo mundo sabia o que precisava ser feito em Angra, ou na Baixada Santista, ou no litoral de São Paulo, para evitar os desastres que houveram. O problema é que não há dinheiro para investimento em infraestrutura. Os planos, inclusive, já existem. A coisa mais desesperadora é, os planos dos estados e municípios existem, não tem o dinheiro. E por que não tem o dinheiro? Pela mesma pergunta muito bem feita pela Renata. Porque não há capacidade do Estado em reduzir seus gastos obrigatórios, reduzir despesa, cortar mamata de político, cortar mamata do judiciário, fazer reformas que vão ser impopulares, que vão fazer sobrar dinheiro, e aí a gente investe na infraestrutura. Então, nós ouvimos vários especialistas, consultamos também o Observatório do Clima, verificamos o seu plano de governo, né? O Observatório do Clima é uma entidade de referência no assunto. E na avaliação deles, o programa ele não informa quais são as regiões mais vulneráveis, que medidas adotar para proteger essas populações e também quanto deveria ser investido. Porque, eu volto a repetir, os planos já existem nos governos estaduais e municipais.
Eu vou repetir, os planos já existem. Existe um problema de dinheiro. Mas o senhor, se eleito presidente da República, qual o papel do governo federal na proteção das populações em relação a essas tragédias? Dois papéis. O primeiro, fazer sobrar dinheiro para investimento em infraestrutura. O governo não tem dinheiro. O governo não tem dinheiro para investir. Teve ponte caindo no Maranhão. O governo não tem dinheiro para infraestrutura com nada. As coisas no Brasil estão colapsando. Quem pega um estado no Brasil... apontar prioridades, e essa mas essa é tão prioritário quanto uma estrada no Maranhão para ligar uma produção de soja até o porto de destino. Tudo é prioritário em infraestrutura, porque o Brasil pode até ter um apagão. E onde é que você vai buscar esse dinheiro? Como eu repeti aqui para a Renata, nós precisamos fazer reformas que vão economizar nos próximos 5 anos 1,1 trilhão. Com essas reformas vai começar a sobrar dinheiro e os juros vai baixar. Juros baixando, mais licenciamento ambiental que passou, e investimento. Investimento vai significar emprego, aumento da competitividade e aí atender esses problemas que são dramáticos. E um outro tema que é central, que envolve vidas humanas. O nosso Plano Nacional de Desfavelização. Desfavelizar o Brasil é salvar as populações mais pobres. Quase todos os grandes desastres terminam atingindo pessoas que moram em regiões de encosta e regiões favelizadas. Um país que não se desfaveliza é um país que aceita que as pessoas mais pobres são tratadas como animais. Eu vou desfavelizar o Brasil e vai vir através desses cortes. Os cortes que eu estou propondo são, para muita gente, impopulares e dolorosos. Quero ver o Lula falar disso aqui amanhã, gostaria de ver o Flávio falar disso. Eu falo. Candidato, chegou o momento das suas considerações finais. Por favor. Meus queridos amigos, nós chegamos até aqui construindo uma campanha que conversou com o Brasil inteiro. Eu rodei o Brasil mais pobre, eu rodei o Brasil com o maior número de dificuldades. Eu amo o nosso país e eu sei que o nosso país nasceu para ser uma das maiores nações do mundo. Gostaria de construir um Brasil que vai declarar guerra ao crime organizado, que vai permitir que você ande na rua de maneira segura. Que eu sei, se você é mãe, você sabe que a sua filha corre risco. Ninguém se sente seguro a andar numa grande cidade brasileira. Eu vou permitir que as favelas do Brasil se tornem bairros e que as pessoas que moram lá se tornem cidadãos. Eu vou olhar para o Nordeste, eu vou desenvolver o Nordeste. O Nordeste vai ter um futuro glorioso. Ele vai ser a nova locomotiva brasileira. Eu vou transformar esse país num canteiro de obras gigantesco que vai fazer com que a nossa produtividade aumente como nunca antes. Eu vou fazer com que você não mais sonhe em se mudar do Brasil para outro lugar. Eu vou fazer com que o Brasil das novas gerações, o Brasil dos mais jovens, seja o país que a gente se orgulhe, não por conta dos campeonatos de futebol, música, coisa que valha, mas sim por ser uma das maiores nações do mundo. Vamos sonhar esse sonho. Tem 2 projetos de poder, do Lula e do Flávio Bolsonaro, que não valem nada, estão cansados e eles rifaram o nosso futuro. Vamos acreditar que o futuro seja glorioso. Acredite em mudar o seu destino. Eu tô aqui dando minha vida por isso. Eu espero que você compre também essa ideia. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado pela entrevista, candidato. Obrigada. Amanhã, o nosso entrevistado